pessoal, tudo bem? Professor Flávio de novo, vamos falar de literatura, vamos falar um pouco sobre o que nós já vimos na apostila 9, mas eu já vou entrar na apostila 10 com vocês, porque a gente já tinha fechado tudo aquilo, lembra? Muito bem, meu assunto vai ficar entre a página 4 e mais ou menos lá até a página 9. Então, se vocês fizerem as atividades da 1 a 5, né, da página 6 e 7, eu vou agradecer, porque vai ser o acompanhamento desta aula. E se vocês estiverem com gana, com gás, façam da página 10 até a página 12 também, que é o mesmo assunto, beleza? Depois eu vou gravar uns pequenos vídeos fazendo análise dessas atividades e passo o gabarito das outras que eu não fizer a correção, tá bom? Bom, galera, nós falamos de pré-modernismo, né? Nós já abrimos aqui no universo da modernidade nas artes lá quando a gente falou de vanguarda europeia, quando a gente falou de Fernando Pessoa e o modernismo português, a gente vai ver um pouco aqui de Monteiro Lobato, de Lima Barreto, de Euclides da Cunha e de quem mais nós falamos? De Augusto dos Anjos, beleza? O único poeta dentre eles. Mas esses caras prepararam aquele famoso terreno para o que seria a Semana de Arte Moderna, a primeira geração moderna no Brasil. E esses sim a gente poderia considerá-los como vanguardistas da arte. Aqui você tem um cartaz da exposição da Semana de Arte Moderna de Cavalcante, não é depois do Corona. Isso foi feito em xilogravura, tá bom? Então aí você já vê uma mentalidade totalmente moderna para a época, um artista, né, das artes plásticas, da escultura e tudo mais, se utilizando de recursos do Nordeste, né, como a xilogravura dos cordéis, né? Depois a gente tem a capa do catálogo da exposição da semana de 22, também do de Cavalcante. Perceba que a arte já é totalmente renovada, né? E aí a gente vai falar sobre esses caras aí, tá bom, galera? Então vamos lá. Bom, para começar, eu queria pôr um pouco da música, mas o som tá dando um chiado, está incomodando. Então eu vou ler um trecho da música. Atrás de mim tem um dos mentores, um dos personagens mais importantes de um movimento artístico no Brasil chamado Tropicália, tá bom? Que é o Tom Zé. O Tom Zé é aquele cara que eu falei para você quando ele tinha uns 10 anos lá, ele estava de castigo num quarto trancado, e ele não tinha o que fazer, ele leu Os Sertões, de Euclides da Cunha, aquela tora com 10 anos de idade. Isso explica porque é meio louco. E ele escreve uma música que é um hino a São Paulo, né? Apesar de ter um tom triste, mas ela é um hino a São Paulo, né? Isso se chama São Paulo. E olha que bonito, eu vou ler uns trechos dela. São Paulo, meu amor, São Paulo, contador. Na época eram só 8 milhões, né? São 8 milhões de habitantes de todo canto em nação, que se agridem cortesmente, morrendo a todo vapor. E olha que lindo agora. E amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. Porque São Paulo é isso, né? São Paulo não tem uma identidade, porque ela tem todas as identidades do Brasil. Então você vai lá, você vai ter contato com todas as regiões do Brasil, inclusive do mundo, né? Então a gente não sabe, eu mesmo como paulistano, eu não sei de algo que é nosso, literalmente nosso. Porque toda vez que eu falo assim, isso é nosso, aí fala, não, isso é do Nordeste. Isso é nosso, não, isso é do Norte. Não, essa lenda é nossa, não, é do Sul, né? Então ela é uma composição cultural de todos os cantos do Brasil. E aí ele fala, né, e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. Porque São Paulo é o seguinte, você entra no metrô, tem 100 pessoas no vagão, todas estão lendo, ouvindo suas músicas, uma do lado da outra e tão distante uma da outra. Não se falam, né? Não conversam. Aí eu lembro do Criolo quando ele fala, né? As pessoas se olham e não se falam, se esbarram e se maltratam. Esse é um dilema de toda grande cidade, né? Em São Paulo não é diferente. E aí ele fala, né? São Paulo, meu amor, São Paulo, contador. É um gênio. Esse é o Tom Zé, ele é assim. Tem show dele que você vai ver, que ele está com um terno de jornal e ao longo do show ele vai arrancando a roupa e fica só de cueca. Ele foi dar uma entrevista para o Jô Soares e na entrevista ele chegou ao Jô, olhou e falou, meu, o que aconteceu aí? Ele foi olhar, estava com um tênis azul e um preto. É muito loucão, é desligado. Eu gosto muito dele. Vale a pena conhecer, tá bom? Bom, e aí ele continua falando, né, de tudo que São Paulo significa e simboliza, né? Então ouçam a música São Paulo dele,
né, quando estiver vendo essa aula, que vocês vão curtir, é bem legal. Nós falamos da semana de 22, né, a gente falou das artes de vanguarda, e quando a gente falou das artes de vanguarda, nós falamos que uma das tendências vanguardistas era a soma de todas as outras tendências, e era a última, que era o surrealismo, né? Então o surrealismo foi a última tendência, depois acaba, né, com o declote lá, a Segunda Guerra Mundial, e aí o pessoal pulveriza pelo mundo, né? E aqui a gente tem uma obra do Salvador Dalí, que é o meu quadro preferido do Salvador Dalí, foi através desse quadro que eu conheci o Salvador Dalí, chamada Face da Guerra, e aí está, né, encruado assim, todo o desespero do que a guerra produziu nessas pessoas. Lembre que o Picasso fez a Guernica, e aqui o Salvador Dalí materializou através da sua arte, do surrealismo, a face da guerra, né? Rosto dentro de rosto, víboras, né, saindo desse rosto, representando a face da guerra. As vanguardas europeias, elas influenciaram, vocês sabem disso, porque nós somos um pré-modernismo, muito forte a semana de 22. Então muitos artistas se inspiraram nesses caras, né? Vocês lembram disso, né? A gente vai ver isso agora. Bom, como era São Paulo nessa época? Essa era São Paulo nessa época. Essa é a Avenida Paulista em 1900, né? A Casa dos Barões de Café lá, né? E aí olha a Avenida Paulista no meio, repleta de árvores, uma plantação de brócolis sem fim, né? Olha que linda. Eu acho bonito, mas eu gosto dessa São Paulo aqui. No lugar das árvores plantadas, você tem os edifícios, arranha-céus plantados, né? Nós temos uma plantação de concreto e asfalto. É a mesma Avenida Paulista. E alguns desses casarões ainda estão de pé, para vocês terem uma noção, tá bom? E essa é a São Paulo. Essa é a São Paulo da época da semana de 22, ó. 20 anos depois começa a semana de arte moderna. Esses caras já estavam lá, né? Agindo, tá bom? Bom, a São Paulo, por ser uma cidade grande, mesmo no início do século lá, né, você tinha todos os problemas de uma grande cidade, né? Então você vê aí os engraxates, são todos crianças. Essa foto é de 1910, né, engraxates jogando bolinha de gude. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Tudo criado com leite com pera, não sabe o que é rodar um peão, sabe o que é uma bolinha de gude, né? Nunca arranhou o joelho brincando de polícia lá dando um terreno, só fica lá em casa jogando videogame, né? Isso aqui, ó, criança raiz. Aí, ela tem todos os seus problemas como todas as grandes cidades, né? E aí de um lado você tem grandes proprietários de indústria, grande sociedade cafeeira, né? E de outro você tem os operários, os imigrantes, né? Que simbolizavam a miséria da época, tá bom? Este é o palco que vocês conheceram comigo no ano passado. Teatro Municipal, lembra? Viaduto do Chá, de um lado a prefeitura, do outro o Teatro Municipal. Na frente o Shopping Light, onde a gente comeu. Esse é o Teatro Municipal e ele foi o palco da Semana de Arte Moderna. Ele só foi alugado porque o São Paulo tinha vendido uma grande quantidade de café para a França. Isso financiou, né, através do Graça Aranha, financiou o aluguel do teatro. Aconteceu no dia 13, 15 e no dia 17 de fevereiro de 22, a tão famosa Semana de Arte Moderna. Tá bom? Olha que coisa linda, né, o lugar, né, o cenário que serviu para a Semana de Arte Moderna. Vanguarda europeia, futurismo, uma das tendências, lembra o Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa? E aí você vê uma forte influência, né, quando o Oswald de Andrade escreve. Então, quando ele volta da Europa, ele vem encarregado dessa inspiração das vanguardas europeias, principalmente quando ele conhece o Marinetti. Vocês lembram dele quando a gente falou de Semana das Artes de Vanguarda, né? Então, ele vem para o Brasil com uma forte influência do futurismo do Marinetti, perdão. E a Anita Malfatti, lembre-se que ela também foi para a Europa, também conheceu o expressionismo alemão, veio para o Brasil em 1917 e faz a primeira exposição expressionista brasileira no Brasil. Né? Expressionista brasileira, obviamente, no Brasil, mas ela veio para o Brasil fazer essa semana, essa mostra. E vocês lembram o que aconteceu, né? Aconteceu que o nosso amigo Monteiro Lobato escreve um artigo para o jornal Paranoia e Mistificação, que a gente vai ler na apostila, destruindo a Anita Malfatti,
falando que ela é louca e tudo mais, né? Que ela é doente mental, ele acaba com a Anitta Malfatti, vocês lembram? Depois ela vai tentar suicídio, entra em depressão, desiste de pintar, até que o Mário de Andrade a resgata, né? E ela participa também da Semana de 22. Mas Monteiro Lobato foi cruel e não teve tempo de se redimir, porque ele morreu depois, né? Em Portugal você tem a revista Orfeu, os 2 volumes da revista Orfeu, vocês lembram disso? Quando eu enchi essa lousa de Fernando Pessoa e seus heterônimos. E eu citei o Mário Sacarneiro, Eu Não Sou Eu Sou o Outro, uma ponte, né, a ponte de tédio que vai de mim para o outro, né, o pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro, mais ou menos isso, a poesia. E aquele que se mata porque ele era gordinho. E aí a revista acaba porque ele que bancava, né? Isso traz uma forte influência na poesia do Pessoa também, que eles eram muito amigos. Isso está lá em Portugal, você tem as vanguardas europeias, e no Brasil, né, obviamente, isso vai aparecer com muita força. Né? Então a Anitta Malfatti já fazia essa exposição também em 17. Tá? Bom, e aí quem são os grandes agentes, né, os grandes monstros da Semana de Arte Moderna? Eram vários, mas a gente vai pegar os principais, tá bom? Na literatura, o Mário e o Oswald de Andrade. Vocês sabem que eles não eram parentes. A gente já falou, mas muita gente acha. O Mário e o Oswald de Andrade são os idealizadores. O Oswald é o idealizador e o Mário é o Papa. O Mário é a cabeça da Semana de Arte Moderna. Tá? O Ronaldo de Carvalho, tá bom? Também participa. Na pintura, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral e de Cavalcante. E na música, o Heitor Villa-Lobos. Tá? Dizem que o Heitor Villa-Lobos estava machucado e tocou de sandália, de terno e sandália, que causou mais rebuliço na época também. Imagina, um pianista famoso, consagrado, tocando de sandália, né? Seria mais ou menos hoje tocar de um maestro numa orquestra havaiana, sabe? Mas é bem interessante, né? Você vê como que era a cabeça do povo na época. São esses os grandes agentes da Semana de Arte Moderna. Tem outros, tá? Aí, eu trouxe uma ilustração para vocês verem, né? Lá em cima, Villa-Lobos, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Eu adoro essa caricatura do Mário de Andrade, ó. Ele está escrevendo uma carta e a pena dele é a bandeira do Brasil, porque depois eles se separam intelectualmente e a amizade acaba, né? Fica meio prejudicada pelos idealismos deles. Eles se separam e o Mário, esse é um dos motivos deles se separarem. O Mário não queria continuar com aquela essência rebelde, punk da Semana de 22, ele queria aumentar aquilo tudo, né? E aí o que ele faz? Ele vira um grande historiador, um grande folclorista, ele dava aula de música, então ele era um cara assim espetacular. Eu tive o prazer, a honra de conhecer a casa do Mário de Andrade, é um museu hoje, né? A biblioteca Mário de Andrade. Então assim, ele era um cara muito à frente da época dele, por isso o Papa do modernismo. E aí o Oswald não queria, o Oswald queria continuar chutando as portas, eles se separam. Mário de Andrade faz uma viagem gigantesca pelo Brasil e escreve nada mais nada menos que Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, tá bom? Ronaldo de Carvalho, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti e de Cavalcante, tá? São espetaculares, tá bom? Bom, e o Manuel Bandeira? O Manuel Bandeira, ele só observa, né? Tinha antigamente, na época que eu fiz o slide, tinha uma brincadeira que falava assim, eu só observo. O Manuel Bandeira, ele participa da Semana de Arte Moderna? Sim e não. O que ele faz? Ele era muito amigo, porque vocês têm que entender o seguinte, o que acontece com o Manuel Bandeira? Por isso que eu falei para vocês fazerem a página 10, 11 e 12. O Manuel Bandeira, ele era um escritor parnaso simbolista, lembram disso? Que a gente falou muito aqui? Parnaso simbolista. E ele tinha muita amizade ainda com grandes escritores que ainda eram daquele viés realista, com a poesia ainda cheia de estética, né? Então, como ele tinha muitos amigos, se ele aderisse à Semana de Arte Moderna, ele ofenderia esses grandes amigos. Então, o que ele fez? Não participou diretamente. Se ele não participasse, de alguma maneira, ele ofenderia os seus amigos modernistas. Então, o que ele fez? Escreveu um poema chamado Os Sapos e mandou para o Ronald de Carvalho ler. Salvo engano, posso estar me enganando o nome de quem leu. E manda para ler.
e ele participa de forma indireta. Então ele ficou em cima do muro, só observando o pau comer, entendeu? Um jogando batata, tomate no outro, ele lá, né? Mas ele participa. E olha que interessante, os primeiros livros do Manuel Bandeira, Cinza das Horas, né? É um livro que ele escreve no período Parnaso Simbolista. Depois ele escreve um livro chamado Carnaval, ó, totalmente moderno. Cinza das Horas, Parnaso Simbolista, Carnaval, a festa da carne, né? E ele vai lá escrever sua poesia modernista, né? Depois ele escreve um livro que para mim é o melhor dele, chamado Libertinagem. Por favor, leiam esse livro. É para mim o melhor livro do Manuel Bandeira, tá bom? E aí você tem o Manuel Bandeira também um agente da Semana de Arte Moderna. Por isso que eu não o coloco aqui, tá? Porque ele só observa. Dizem que o Oswald de Andrade foi até o Largo São Francisco, onde eu levei vocês, e paga para os alunos da Faculdade de Direito irem até a semana de 22, vaiar a Semana de Arte Moderna. Jogar batata, tomate, ovo podre nos artistas, ele paga para os caras irem sabotar a Semana de Arte Moderna. Aí, mas por que ele fez isso? Porque a Semana de Arte Moderna foi mal recebida. Então, se ela se tornasse um fracasso, todo mundo ouviria falar da Semana de Arte Moderna. Por que um fracasso? Porque as pessoas não estavam preparadas para a mentalidade moderna. Todos os jornais escreveram sobre a Semana de Arte Moderna. Então houve uma propaganda, mesmo que negativa, e todos ficaram sabendo. E nessa propaganda negativa, Minas Gerais teve um movimento moderno, Nordeste teve um movimento moderno, se espalhou o movimento moderno pelo Brasil. Então o cara era muito genial, né? Mas não teve, ninguém prova isso, mas dizem que aconteceu. Tá? Bom, esse é o famoso Graça Aranha, que vai ser o presidente da Semana de Arte Moderna, porque o Monteiro Lobato não aceita, que ele queria a Semana de Arte Brasileira, e o Graça, ele passa a ser o mentor, aí, a cabeça, né, o presidente da Semana de Arte Moderna, o cara que vai abrir a Semana de Arte Moderna, tá bom? Lembre-se que ele pertencia ao pré-modernismo, tá? Bom, e é isso, né? Pra gente, eu não vou me alongar muito, mas eu já vou abrir um pouco sobre o Oswald de Andrade, e na próxima aula que a gente vai fazer eu vou falar dos dois, o Oswald e o Mário de Andrade, tá bom? E eu quero terminar com esse slide, porque a primeira geração moderna ela vai de 22 a 30, e ela se chama fase heróica, porque são eles que quebram todos os paradigmas artísticos da época. Então são esses caras que revolucionaram a arte moderna, que vai ser inspirada, que vai inspirar até os artistas de hoje. Tem muito artista de hoje que ainda se inspira na Semana de 22, tá? Então nós vamos falar sobre esses 4 autores, o Oswald, o Mário, o Manuel e o Alcântara Machado, tá bom? A Radial Leste de São Paulo, o nome dela é Alcântara Machado, tá? Então eles quebram as correntes das tradições artísticas literárias da época, tá bom? Gente, se cuidem, obrigado, façam os exercícios para depois a gente conversar. Beijo!